Antes de começar qualquer coisa, tá vendo essa camiseta? Camiseta do Vande pra vocês. Vocês querem? Pois é, nós vamos sortear essa camiseta. Se você quiser concorrer a essa camiseta aqui, assinada pelo Vanderlei, e ele que assinou mesmo, olha só. Se você quiser concorrer a ela, basta você preencher o formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo, o link que é no site do MMA by Neco. Se inscreve aqui no canal, e estando com a inscrição feita no canal MMA Tube e no formulário do MMA by Neco, vocês já estão concorrendo. Dia 26 de março, aproximadamente às 11 horas da noite, eu vou sortear via TwitchCam essa camiseta. Então não percam no dia 26 de março. Acompanhem, me sigam no Twitter, sigam o MMATube no Twitter, que vocês vão ter o sorteio dessa camiseta aqui. Beleza? E aí, galera, estamos começando aqui o primeiro Round Zero, que vai contar um pouco da história do UFC para vocês. E a história que eu vou pegar hoje vai ser a história do cinturão dos pesos pesados. Bom, pode ser que esse vídeo fique bem longo, gente. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou falar de todo o percurso do cinturão dos pesos pesados do UFC. O cinturão dos pesos pesados começou, na verdade, como o cinturão Super Luta, que era um cinturão sem limite de peso absoluto. A primeira disputa de cinturão do UFC foi entre o Ken Shamrock e o Royce Gracie no UFC 5, dia 7 de abril de 95. E, acredite, foi um empate. Empatou após 36 minutos de luta sem parar, foi decretado um empate. Nessa época, não tinha decisão pelos juízes laterais. A luta tinha um limite de tempo, acabava o limite de tempo, era empate. No UFC 6, no UFC seguinte, foi colocado de novo o cinturão em jogo, ainda sem dono. E o Ken Shamrock teve de novo a chance, só que dessa vez contra o Dan Severn. Eu queria saber, se alguém souber, avisa aí, explica aí. Eu queria saber por que não houve uma revanche do Ken Shamrock contra o Royce Gracie. Deveria ter acontecido, né? Enfim, Ken Shamrock e Dan Severn, e com 2 minutinhos e 14 segundos de luta, o Ken Shamrock aplicou uma guilhotina no Dan Severn e foi considerado o primeiro campeão de um cinturão do UFC, cinturão Super Fight, sem limite de peso. No UFC 7, dia 8 de setembro de 95, o Ken Shamrock colocou pela primeira vez seu cinturão em jogo. Foi contra o russo Oleg Taktarov e após 33 minutos de luta, acredite, um empate novamente. Ainda não tinha decisão de juízes, por isso o empate, mas nesse caso, como o dono do cinturão era o Ken Shamrock, ele manteve o cinturão. No UFC 8, logo no UFC seguinte, dia 16 de fevereiro de 96, o Ken Shamrock de novo pôs o seu cinturão em disputa contra o Kimo Leopoldo. Com 4 minutos e pouco de luta, o Ken Shamrock aplicou uma chave de joelho no Kimo, mantendo o cinturão, que no UFC 9 foi posto em jogo de novo. E dessa vez contra o Dan Severn de novo. Só que dessa vez tinha juízes laterais. E depois de 30 minutos de luta, sem parar, sem round, foi decretado vencedor Dan Severn, tomando o cinturão finalmente do Ken Shamrock. Essa última disputa foi em maio de 96. E depois só em fevereiro de 1997, no UFC 12, houve uma nova disputa de cinturão. Só que dessa vez foi criado o cinturão peso pesado do UFC. Porém, o cinturão Super Luta seria unificado com esse cinturão dos pesos pesados para ter um cinturão só, por peso agora. Então o dono do cinturão, Dan Severn, ia disputar o cinturão peso pesado contra Mark Coleman, e aí unificando os cinturões peso pesado e Super Luta. Quase 3 minutos de luta, com estrangulamento, Mark Coleman ganhou do Dan Severn e é considerado o primeiro campeão peso pesado do UFC. No UFC 14, o UFC seguinte, o Mark Coleman pôs o cinturão em jogo contra o Maurice Smith, e por decisão dos juízes, o Maurice Smith foi considerado campeão, tomando o cinturão do Mark Coleman. Cinturão esse que em
outubro de 97 foi posto de novo em disputa. Agora o Maurice Smith, campeão, defendeu o cinturão contra o David Tank Abbott. Com um pouco mais de 8 minutos de luta, o Maurice Smith fez o Tank Abbott desistir da luta, de tanto apanhar, né? Aquela famosa submissão por pancadas, defendendo o cinturão. E no UFC Japão, o primeiro UFC Japão que teve, o Maurice Smith foi defender de novo o cinturão, dessa vez contra um novato Randy Couture. Olha só, hein? Novato Randy Couture contra o Maurice Smith, atual campeão. E o Randy Couture, depois de 21 minutos de luta, foi declarado campeão, tomando o cinturão do Maurice Smith. Randy Couture pela primeira vez campeão peso pesado do UFC. Isso foi em dezembro, no finzinho de dezembro de 97. Em janeiro de 98, por causa de um problema de contrato, o Randy Couture abandonou o UFC e abandonou assim o cinturão. O cinturão ficou vago. O holandês Bas Rutten disputou contra o Kevin Handelman o cinturão peso pesado que estava vago. Na decisão dos juízes laterais, Bas Rutten foi considerado o novo campeão peso pesado do UFC. Só que isso aconteceu só em maio de 99. Veja só, em janeiro de 98 o Randy Couture abandonou o cinturão. Em 98 não teve disputa nenhuma de cinturão dos pesos pesados, só em maio de 99 houve essa disputa. Em junho, o Bas Rutten resolve mudar de categoria, dos pesados para o meio pesado. Só que junto com essa mudança de categoria ele sofreu uma lesão também e acabou abandonando também o cinturão peso pesado, e mais uma vez o cinturão ficou vago. E aí em novembro do mesmo ano, de 99, o Kevin Handelman, que tinha perdido para o Bas Rutten, disputou o cinturão vago contra o Pat Williams, vencendo o Pat Williams por decisão, aí sim, após 5 rounds de 5 minutos. Agora já num formato que a gente conhece. Essa disputa do Kevin Handelman contra o Pat Williams foi no UFC Japão 2, que foi o UFC 23. Em junho de 2000, no UFC 26, o Kevin Handelman colocou o cinturão em disputa contra o brasileiro Pedro Rizzo. Pela primeira vez um brasileiro na linha do cinturão aí dos pesos pesados do UFC. E o Pedro Rizzo, após 5 rounds de 5 minutos, perdeu para o Kevin Handelman, que defendeu com sucesso o cinturão. E em novembro pôs em disputa de novo, no mesmo ano, em 2000, contra, de novo, Randy Couture, que voltou para o UFC, depois de resolver os problemas de contrato que ele tinha, voltou para o UFC e disputou o cinturão contra o Kevin Handelman. Pouco mais de 4 minutos do terceiro round, por nocaute técnico, Randy Couture campeão pela segunda vez do UFC. Em maio de 2001, o Randy Couture colocou o cinturão contra o Pedro Rizzo novamente. O Pedro Rizzo, que já tinha perdido o Kevin Handelman, tentou novamente o cinturão contra o Randy Couture. E depois de 5 rounds, de 5 minutos, por decisão dos juízes, o Randy Couture manteve o cinturão. Só que foi de uma forma muito polêmica. Até hoje falam dessa luta, que quem venceu foi Pedro Rizzo, não foi o Randy Couture. Enfim, deram a revanche para o Pedro Rizzo. A primeira luta aconteceu em maio e em novembro aconteceu a segunda luta, Randy Couture contra Pedro Rizzo, só que dessa vez não teve jeito. No terceiro round o Randy Couture venceu por nocaute técnico o Pedro Rizzo, defendendo mais uma vez o cinturão. E dessa vez não deu para o Pedro Rizzo não. Disputou por 3 vezes o cinturão peso pesado do UFC, sem sucesso as 3 vezes. E em março de 2002, no UFC 36, o Randy Couture pôs o seu cinturão em disputa contra Josh Barnett. No segundo round, tomou o cinturão do Randy Couture e se tornou novo campeão peso pesado do UFC. Só que, porém, logo após a luta ele foi pego no antidoping e perdeu o cinturão. O cinturão, mais uma vez, ficou vago, ficou sem dono. Pois bem, nada mais justo que o Randy Couture, que perdeu para o Josh Barnett, se credenciar automaticamente para o cinturão, já que ele perdeu para um cara dopado, não é isso? E em setembro de 2002, o Randy Couture disputou com Rico Rodrigues o cinturão que estava vago. E aos 3 minutos do 5º round, Rico Rodrigues venceu o Randy Couture e se tornou o novo campeão peso pesado do UFC. O Randy Couture pediu para parar a luta após tomar várias cotoveladas. Essa derrota fez Randy Couture descer para os meio pesados, mas o cinturão dos pesados continuou sua trilha. E o Rico Rodrigues teve pela frente Tim Sylvia em fevereiro de 2003 e com 3 minutos do primeiro round perdeu. Tim Sylvia foi campeão dos pesos pesados do UFC em cima do Rico Rodrigues. Em setembro do mesmo ano, no UFC 44, o Tim Sylvia pôs o cinturão em disputa contra o Gan McGee e defendeu com sucesso com menos de 2 minutos de luta. Tim Sylvia manteve o cinturão.
Isso foi em setembro de 2003. Logo após a luta, o Tim Sylvia foi pego no antidoping também. Perdeu o cinturão ficou vago. Em junho de 2004, só em junho de 2004 teve outra disputa do cinturão dos pesos pesados. E de uma forma surpreendente, quem disputou o título vago foi o próprio Tim Sylvia, que tinha sido pego no antidoping, contra o Frank Mir. E com 50 segundos de luta, Frank Mir pegou o Tim Sylvia numa chave de braço, no armlock, e quebrou o braço do Tim Sylvia. Vocês lembram disso? Por decisão técnica, né? Por finalização técnica, o Frank Mir foi campeão peso pesado do UFC. Pouco tempo depois dessa vitória do Frank Mir, ele sofreu um acidente de moto e ficou incapacitado de defender o seu cinturão. E aí foi criado pela primeira vez nos pesos pesados um cinturão interino. E quem disputou esse cinturão interino foi de novo o Tim Sylvia, que havia perdido para o Frank Mir, contra o Andrei Arlovski, belorrusso Andrei Arlovski. Isso em fevereiro de 2005. E Andrei Arlovski, com 40 e poucos segundos de luta também, numa chave de tornozelo, venceu Tim Sylvia, tornando o novo campeão interino dos pesos pesados do UFC. O Andrei Arlovski ainda pôs esse cinturão interino em disputa contra Justin Ehlers, junho do mesmo ano, vencendo com 4 minutos do primeiro round por nocaute técnico, e aí mantendo ainda o cinturão interino peso pesado do UFC. Em agosto de 2005, o UFC decidiu que o Frank Mir não ia ser capaz de defender o seu cinturão mais, por conta da lesão dele. E aí a defesa de cinturão do Andrei Arlovski, a próxima defesa do cinturão interino, tornaria-se a promoção do campeão interino a campeão definitivo. E o Andrei Arlovski enfrentou Paul Buentello para ver quem seria o campeão definitivo dos pesos pesados do UFC. E a luta durou 15 segundos. O famoso nocaute de um soco só. Andrei Arlovski venceu Paul Buentello e se tornou campeão definitivo dos pesos pesados do UFC. O próximo desafio do Andrei Arlovski foi um cara que ele já conhecia, o Tim Sylvia novamente. Só que dessa vez, quem se deu a melhor foi o Tim Sylvia, que com pouco mais de 2 minutos do primeiro round, por nocaute técnico, venceu o Andrei Arlovski. Um Andrei Arlovski com uma aparência diferente dessa vez. Só que o Andrei Arlovski teve a revanche. A terceira luta entre os dois foi talvez uma das principais trilogias dos pesos pesados aí que teve. O Tim Sylvia mais uma vez ganhou do Andrei Arlovski, dessa vez por decisão unânime, fazendo 2-1 aí nessa trilogia contra o Andrei Arlovski. Em novembro de 2006, o Tim Sylvia pôs o cinturão em defesa contra o Jeff Monson, venceu por decisão unânime depois de 5 rounds. Tim Sylvia contra Jeff Monson. Quem diria que isso seria uma disputa de cinturão dos pesos pesados do UFC um dia? E foi. E não faz muito tempo, hein? Foi agora em 2006. Em março de 2007, o Tim Sylvia teve Randy Couture voltando aos pesos pesados como desafiante. E por decisão unânime dos juízes, após 5 rounds, Randy Couture foi campeão pela terceira vez do cinturão dos pesos pesados do UFC. Em agosto de 2007, o Randy Couture teve a sua primeira defesa desse novo cinturão aí pela terceira vez contra o brasileiro, mais uma vez um brasileiro disputando o cinturão pesos pesados do UFC, o Gabriel Gonzaga, o Napão que havia ganho do Mirko Cro Cop para se credenciar a essa luta. E no terceiro round, menos de 2 minutos, Randy Couture por nocaute técnico venceu o Napão. Não deu para o Napão. O ano de 2008 para os pesos pesados foi um ano muito curioso. Por quê? Logo em fevereiro de 2008 foi criado um cinturão interino dos pesos pesados. O Randy Couture não pôde defender o cinturão, ia poder disputar o cinturão só no fim do ano. Então foi criado um cinturão interino. Quem disputou esse cinturão interino? Minotauro, o brasileiro, o terceiro brasileiro na linha do cinturão dos pesos pesados do UFC, contra o Tim Sylvia mais uma vez. Mais uma chance do Tim Sylvia para disputar o cinturão dos pesos pesados contra o Minotauro. E o Minotauro, no terceiro round, aplicou uma guilhotina no Tim Sylvia, não deu chance para ele, se tornando campeão interino peso pesado do UFC. Em novembro do mesmo ano, o Randy Couture defendeu o cinturão definitivo. Em vez de unificar já com o Minotauro, não. Ele defendeu contra o Brock Lesnar o cinturão principal da categoria. Pouco confuso isso, né? Brock Lesnar ganhou do Randy Couture, encheu o Randy Couture de porrada e foi considerado campeão da categoria. Só que ainda existia um cinturão interino em jogo. E aí o Minotauro pôs esse cinturão interino em jogo contra o Frank Mir, que estava retornando aí, que foi campeão, teve que abandonar o título. Então o título interino foi posto em disputa e o Frank Mir venceu o Minotauro. Um nocaute técnico no segundo round, quase 2 minutos do segundo round, foi quando o Minotauro perdeu o cinturão interino. Frank Mir passou a ser o campeão interino, enquanto o Brock Lesnar era o campeão do cinturão em si. Bom, finalmente houve a unificação dos títulos. O Brock Lesnar venceu o Frank Mir. Pouco mais de 2 minutos aí do segundo round, nocaute técnico,
o Brock Lesnar vence o Frank Mir. Isso aconteceu em julho de 2009. O Brock Lesnar, depois disso, teve a tal da diverticulite, uma doença séria que ele teve, que causou muitos problemas a ele, deixou ele muito tempo sem lutar. Então criaram um cinturão interino novamente dos pesos pesados. Tinha acabado de ser unificado, foi criado novamente o cinturão interino. E o Frank Mir teve a chance novamente de disputar esse cinturão contra o Shane Carvin. E com quase 4 minutos do primeiro round, o Shane Carvin venceu por nocaute técnico o Frank Mir, tornando o campeão interino do UFC. E em julho de 2010, um ano depois da unificação do cinturão, houve mais uma unificação, dessa vez o Brock Lesnar contra o Shane Carvin. E o Brock Lesnar venceu o Shane Carvin, unificando a favor dele os títulos, né, peso pesado UFC, o interino e o oficial, vamos dizer assim, com um katagatame muito bem aplicado. Em outubro de 2010, Brock Lesnar teve seu maior desafio, Cain Velasquez. E ainda no primeiro round, com pouco mais de 4 minutos, Cain Velasquez venceu o gigante Brock Lesnar, se tornando o novo campeão peso pesado do UFC. Título esse que foi posto em disputa no primeiro UFC on Fox, que aconteceu no dia 12 de novembro de 2011, exatamente no dia de aniversário de 18 anos do UFC, Cain Velasquez, o atual campeão, contra Júnior dos Santos, o cigano, mais um brasileiro aí. E com narração de Galvão Bueno aqui no Brasil, passando pela Fox, TV aberta nos Estados Unidos, o mundo viu Júnior Cigano vencer com 1 minuto e 4 segundos de luta o Cain Velasquez, tornando o novo campeão pesos pesados do UFC. E essa foi a trajetória dos pesos pesados do UFC, do cinturão dos pesos pesados do UFC até aqui. Espero que não tenha ficado chato de ficar me ouvindo falar nome de lutador até agora, mas a ideia era essa, apresentar para vocês o percurso do cinturão dos pesos pesados. Nos próximos meses aí eu vou falar dos outros cinturões. Se inscrevam no canal, não se esqueçam da promoção, camiseta do Vande aqui. Essa camiseta pode ser sua, hein? Não se esqueçam disso. Se inscrevam na promoção. E até a próxima, pessoal. Valeu!